Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu vou logo pedir só a vocês, prestem muita atenção e acompanhem esse vídeo até o final. Meus irmãos, o que vocês vão presenciar aqui é algo impactante, é algo revelador. Meus irmãos, esta jovem que vocês estão presenciando do meu lado teve uma visão com o fim dos tempos. E a visão dela é muito reveladora, porque ela viu o anticristo, viu o último derramado do Espírito Santo sobre essa terra, viu os últimos profetas profetizando a advertência final. Meus irmãos, está muito forte, muito impactante este vídeo. Peço a vocês que acompanhem até o final, porque o que vocês vão ouvir aqui, meus irmãos, não é um simples vídeo, mas é um alerta para despertamento da igreja. Esta jovem, meus irmãos, viu o fim dos tempos. E vocês vão ouvir aqui em primeira mão algo impactante. Peço a vocês que acompanhem até o final, porque vocês só têm a ganhar, vocês não vão se arrepender. Isto está impactando muita gente, eu tenho certeza que também vai impactar a tua vida. E depois, meus irmãos, da visão dela, quero dar um bônus informativo para vocês. A gente vai ler dentro da Bíblia tudo que ela vai falar aqui. Por isso, meus irmãos, eu não vou dar nenhum spoiler agora nesse vídeo, quero que vocês assistam o testemunho dela. Porque, gente, essa jovem, ela teve a visão, escuta, abre o teu ouvido para escutar isso aqui. Ela teve a visão, meus irmãos, com a última chamada, a última advertência à humanidade. Algo terrível vai acontecer. Peço a vocês que acompanhem até o final, porque vocês vão ouvir aqui um dos relatos mais impactantes sobre o fim dos tempos. Tá ok, meus irmãos? Então, pessoal, sem mais delonga, acompanhe agora o relato dessa jovem, porque tá incrível, incrível demais. Hoje é dia 22 de abril de 2024 e eu tive mais um sonho com o anticristo, gente. O sonho começou comigo, meu marido e mais um monte de cristão. A gente estava subindo para um monte orar. Era à noite e eu lembro que tinha profetas e muitos novos convertidos e cristãos comuns que, tipo, não tem muito entendimento espiritual, mas crê. E aí foi dividido duas salas. Uma sala só para os profetas e outra sala só para os novos convertidos e para os cristãos comuns. Eu digo, porque tem muito cristão que nunca teve experiência sobrenatural, mesmo assim crê e obedece a palavra. Então, por isso que eu me refiro a cristão comum. Só que era tipo uma cabana de madeira no topo do monte. E aí tinha duas salas e foram divididos os profetas e os novos convertidos e os cristãos comuns. De repente, os novos convertidos e os cristãos comuns começaram a clamar, a orar, parecia tipo um avivamento, sabe? Era muito clamor, oração, adoração muito forte. Só que eu estava na sala dos profetas. E aí, de repente, tinha vários profetas de várias idades. Tipo, tinha eu, muitas pessoas que eu não conhecia, mas eram todos profetas. Tinha jovem, tinha adulto, tinha idosos, né? E aí tinha uma senhorinha de cabelo branco, que tinha uns 80 anos, ela era profetisa. Ela tinha um coquezinho assim, bem assembleiana mesmo, com um saião, né? E ela era tipo a líder dos profetas. E eu tava ali submissa à liderança dela também, porque ela tava ali no comando, né? E aí eu fui e falei assim pra ela: tá todo mundo clamando e orando, a gente não vai clamar também? E aí ela foi e falou assim pra mim: essa é a última chamada. E nós aqui, quando for meia-noite, vamos clamar. A gente tem que esperar. Deixa eles clamando, que a nossa hora de clamar vai ser meia-noite, porque nós somos os profetas. E, gente, essa parte do sonho foi muito bíblica. Por quê? Porque esse avivamento, esse clamor dos novos convertidos e dos cristãos comuns, esse avivamento é sobre a grande colheita final. Praticamente no fim do avivamento, quando estiver prestes ao arrebatamento. E o que a Bíblia fala? E à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí a seu encontro. Quem que vai fazer esse clamor? Os profetas. Aí de repente o sonho mudou, né? Porque sonho é assim, tá? Numa parte, depois muda pra outra. E aí eu me vi passeando com o Jackson na rua e de repente a rua de dia, o mundo tava um caos, tava cheio de adolescente, cheio de crianças rebeldes, mal educadas. O mundo tava um caos.
Tava uma Sodoma e Gomorra jovem. E assim, eu vi vários influenciadores famosos no meio desses jovens. Tipo, eu vi o Whindersson Nunes, mas assim, tudo influenciando os jovens pro mal, sabe? Influenciando os jovens pra farra, pra droga, pra bebida, pra uma vida desregrada. E aí no sonho eu falava pro meu marido, vamos sair daqui. Pelo amor de Deus, esse lugar é horrível. Olha quanto adolescente rebelde, quanta criança mal educada. Deus me livre. E aí, de repente, a gente encontrou tipo uma pirâmide enorme, mas era tipo um ponto turístico. E tinha várias pessoas de dia, né, passeando, tirando foto. Aí eu falei pro meu marido, nossa, vamos ver aquela pirâmide? Deve ser legal. E a gente foi, subiu lá na pirâmide. E aí no topo da pirâmide, uma bancada. E tava lá uns políticos. Eu não vi ninguém. O único que eu reconheci era o Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos. Ele tava no topo da pirâmide e ele tava com uma caneta na mão para assinar alguma coisa no topo da pirâmide e tinha outros políticos em volta dele, só que eu não vi o rosto de ninguém. E aí, de repente, começou a escurecer, entardecer e a pirâmide foi fechada. Aí vieram os funcionários e falaram assim pros turistas, olha, agora todo mundo vai embora porque chegou a hora de fechar a pirâmide, já deu o horário. E aí, todo mundo veio embora, eu também estava vindo embora, e de repente uma mãe esqueceu um bebê dentro do carrinho lá dentro. Só que os funcionários dessa pirâmide, eles viram o bebê e eles não avisaram a mãe, eles ficaram quietos. E a mãe foi embora sem se atentar pro filho, e aí eu falei assim, olha, aquela mulher tá esquecendo o bebê dela dentro da pirâmide. E a mulher foi embora e a gente não achou mais ela. Só que aí, na hora que a gente tava vindo embora, o Espírito Santo falou assim pra mim, eles vão sacrificar a criança. E aí eu falei pro meu marido, amor, a gente tem que voltar lá pra salvar o bebê. Eles vão sacrificar a criança no topo da pirâmide. E aí, nisso, meu marido falou, mas a pirâmide fechou, como que a gente vai fazer pra entrar lá de novo? E aí tinha tipo uma alavanca, alguma coisa assim, bem na parte de baixo da pirâmide. E eu comecei a mexer ali na alavanca e a pirâmide foi se abrindo, né? E aí, no que a pirâmide se abriu, já era noite, estava tudo escuro. E aí, enquanto eu virava a alavanca, eu falei pro meu marido, sobe, corre, pega o neném, que eu vou ficar segurando a alavanca aqui e já subo logo atrás de você, mas salva o bebê. E aí o meu marido foi subindo, ele chegou no topo da pirâmide, ele encontrou o carrinho com o bebê lá dentro, e aí ele foi, pegou o bebê, enrolou no paninho e começou a descer a escada correndo. E aí nisso que ele pegou o bebê, apareceu um demônio bem do topo da pirâmide, assim, horrível, mas era a forma espiritual, tá? Não tava em carne e osso, era um espírito do anticristo, um demônio horrível. Na hora que eu vi, eu identifiquei, era o espírito do anticristo. E aí ele começou a correr atrás da gente porque ele queria o bebê e a gente tinha roubado o bebê do sacrifício. E aí o meu marido, eu falei pro meu marido, corre que eu te dou proteção. Aí meu marido foi descendo as escadas com o bebê no colo e eu fiquei atrás do meu marido. E aí o anticristo começou a atacar poder na gente pra nos matar. Só que aí eu erguia a minha mão e eu falava assim, escudo de Jesus Cristo. E aí o poder vinha, só que aí se dissipava, não atingia a gente, porque eu tinha uma proteção. Aí a gente conseguiu sair da pirâmide, a gente conseguiu salvar a criança e a gente correu e o anticristo não conseguiu pegar a gente. Não era o anticristo, era o espírito do anticristo. Mas, pelo menos o final foi de vitória, né? Foi esse sonho que eu tive, gente. Pra mim, tem muita coisa nesse sonho. É um sonho muito, muito profético. E de verdade, eu creio que realmente está chegando a hora. Porque no sonho que eu tive, a profetisa deixou claro, é a última chamada. O nosso clamor vai ser meia-noite. E a Bíblia fala do clamor da meia-noite, que os profetas vão sair pela rua e vão falar, eis o noivo, saí a seu encontro. Gente, meu, acorda tu que dormes, cara. Jesus está voltando e está muito perto. Acorda, em nome de Jesus, senão você vai ficar. Bom, pessoal, vocês acabaram de acompanhar um dos testemunhos mais impactante sobre o fim dos tempos. Bom, meus irmãos, esta jovem, ela relatou algo impactante que vai acontecer. E a Bíblia fala que vai ser muito mais terrível do que ela acabou de relatar para nós. Pessoal, ela relatou algo que é de chocar a alma. E ela, meus irmãos, viu o anticristo, vocês ouviram ela falar, o anticristo, sacrifício, meus irmãos, oferecido a Satanás, ali uma criança. Ela viu ali uma pirâmide representando ali, meus irmãos,
algo que vai acontecer no fim dos tempos. Ela presenciou, meus irmãos, algumas coisas, né? Ali como a subida ao monte, ali onde tinha alguns profetas, as pessoas recebiam revelações, as pessoas profetizavam, era ali o último derramar do Espírito Santo sobre a terra. E neste momento que nós estamos vivendo, meus irmãos, nessa geração, é que nós vamos presenciar todas essas coisas acontecer. Pessoal, nós estamos nos encaminhando para os últimos eventos desta terra e principalmente, meus irmãos, para o levantamento do anticristo. Ele está muito perto de se levantar, ele já anda entre nós, ele está em nosso meio. Muito em breve ele vai diante da ONU e vai anunciar que existe agora um governo único e que todos precisarão adorar ele como o verdadeiro Deus. Isso é bíblico, isso vai acontecer. Mas vamos voltar aqui para a mensagem, a revelação, o testemunho dessa jovem que foi muito impactante. Vocês ouviram ela falar, vocês presenciaram sair da boca dela as palavras anticristo, o último derramado do Espírito Santo, os profetas dos últimos tempos. Isso é bíblico, meus irmãos. Por isso eu quero levar vocês agora a ler comigo esse bônus informativo. Preste atenção nisso aqui, meus irmãos. Vocês vão ficar arrepiados com o que a Bíblia fala dos últimos momentos que vão se suceder sobre essa terra. A irmã falou do clamor da meia-noite. E eu quero que vocês prestem atenção nesses versos, meus irmãos. Lá em Joel 2, a partir do verso 1, fala exatamente assim. Presta atenção. Tocai a trombeta em Sião, e clamarei em alta voz com o meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Bom, meus irmãos, a jovem ela presenciou as pessoas subindo um monte. E ela foi naquela caravana, subiu um monte também. E lá ela encontrou uma senhora, aonde ela profetizou, aonde ela falou coisas tremendíssimas. E aqui, meus irmãos, o verso falou que tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz no meu santo monte. E a jovem presenciou que o mundo estava um verdadeiro caos. Havia caos sobre a terra. Tinha uma grande tribulação acontecendo. E nós estamos pertinho, meus queridos, de ver a grande tribulação dando início sobre essa terra. Porque talvez você não acredita no que eu vou falar agora. Nós estamos no finalzinho do princípio das dores. Nós vamos entrar agora para a grande tribulação. E na grande tribulação, vocês vão presenciar coisas terríveis acontecendo sobre essa terra. Nós vamos presenciar o levantamento do anticristo, a perseguição, as pessoas fugindo, ou seja, os cristãos fugindo para os montes, para as montanhas, para poderem louvar, exaltar e lá buscar o nome do Senhor no santo monte. Assim como nós acabamos de ler aqui no versos, meus irmãos, em Joel 2. Pessoal, nós precisamos abrir a nossa mente, os nossos olhos para o que está para acontecer sobre essa terra. O último chamado está acontecendo. Foi dado o alerta para a chamada final. Algo terrível vai cair sobre essa terra. E nós vamos presenciar, meus irmãos,
densas trevas, dias de nuvens e escuridão, como versos aqui falaram. Esses momentos estão chegando. Quero ler com vocês outro verso. Preste atenção no que diz lá em Mateus 25, versículos 5, 6 e 7. Esses versículos é muito impactante. Está em cima da visão da jovem, aonde ela falou ali o clamor da meia-noite. Preste atenção nesse verso que você vai ficar arrepiada. Preste atenção, diz assim: E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Aqui está falando, meus irmãos, da parábola das 10 virgens, aonde as 10 adormeceram. O que significa isso? Significa que a igreja, em um determinado momento, vai adormecer. A igreja vai pensar que Jesus está demorando demais. E a igreja vai dormir. A igreja não vai estar em alerta. A igreja, ela não vai estar buscando como deveria. Mas dentro da igreja vai estar alguns em alerta. Vai ter alguns que vão ter azeite a mais em suas lamparinas. E essas pessoas vão estar acordadas. Mas o verso é bem claro. Todas adormeceram. A igreja também vai dormir. Eu e você, em um determinado momento, nós vamos achar que Jesus está demorando demais. E nós vamos fazer tudo o que agrada o nosso coração. Infelizmente, meus irmãos, isso vai acontecer. É bíblico, não tem como evitar. Mas a Bíblia também é bem clara. Ela diz que um povo vai levar azeite a mais em suas lamparinas. Isso significa que vai ter cristãos evangélicos acordados, com a fé sólida, preparados com azeite suficiente em suas lamparinas. Que eu e você não sejamos as virgens nécias, as loucas, que vão até o noivo, mas não vão estar preparadas, vão dormir no meio do caminho e nem sequer vão levar azeite suficiente. O que significa o azeite? Significa a santificação, o preparo para a volta de Jesus. E eu quero ler com vocês, meus irmãos, o último verso para nós finalizarmos esse vídeo. E eu quero que você preste muito atenção, porque, meus irmãos, o iníquo, o anticristo, ele está para se levantar sobre essa terra. Eu e você vamos presenciar, porque nós somos a última geração. Não vai ter mais geração sobre essa terra. Nós somos a última. Nós somos a geração que vai ver Jesus voltar. Nós somos a geração que vai ver os acontecimentos do livro de Apocalipse, livro de Mateus, se cumprir sobre essa terra. E eu quero que você preste atenção nisso aqui. Lá em Atos 2, fala algo muito chocante que vai acontecer sobre essa terra, que a jovem da visão presenciou, que é o último derramado do Espírito Santo. E ela presenciou algo chocante acontecer sobre essa terra. Ela presenciou o Espírito Santo sendo derramado nos eleitos, mas também o Espírito Santo sendo retirado da terra. Isso é muito sério, meus irmãos. É muito sério, porque a irmã presenciou atrocidades e um verdadeiro caos acontecendo sobre essa terra, porque o Espírito Santo não estava mais no coração de algumas pessoas. E vai cair, meus irmãos, sobre a terra uma verdadeira tribulação, um caos sem precedente. Preste atenção no que diz esse verso aqui, meus irmãos. Atos 2, versículos 7 e 8 diz assim:
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que no meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. O que aconteceu, meus irmãos, na visão da jovem? As pessoas estavam fazendo o quê? Profetizando. As pessoas estavam profetizando que Jesus estava voltando, que aquele era o último momento, era a última escolha. Se preparou? Ok, vai subir. Não se preparou? Vai ficar. O Espírito Santo ele vai se retirar dessa terra. Ele vai se retirar do coração dos seres humanos. Mas os eleitos, os santos, todos aqueles que estão escritos no livro da vida, o Espírito Santo ainda vai estar com eles. Mas alguns não vão estar com o Espírito Santo. E essa terra vai ser um verdadeiro caos. Por isso nós teremos que fugir para os montes e para as montanhas, para o santo monte do Senhor, para nós ali ficarmos orando, louvando, exaltando o nome do Senhor, pedindo proteção ao Deus Todo-Poderoso. Porque nessa terra, meus irmãos, vai estar reinando o anticristo e vai estar um verdadeiro caos sobre essa terra, porque vai ter uma perseguição. A marca da besta vai ser imposta e nós seremos perseguidos e vamos ter que fugir para os montes e lá vamos profetizar e lá vamos falar em nome do Senhor. Vai ser algo tremendo que vai acontecer sobre essa terra. E este momento, meus queridos, está chegando. E nós precisamos nos preparar para esses momentos que irão se suceder sobre essa terra. Eu quero estar incluído naqueles que irão subir ao monte, o monte do Senhor, para profetizar, louvar e exaltar o nome do Senhor, porque em breve Ele virá arrebatar a sua igreja, arrebatar os eleitos, os escolhidos, os santos. Eu rogo a cada um de vocês que se preparem para esse grandioso dia, porque não vai ser um dia fácil, meus irmãos, não vai ser. Vai ser um dia terrível, um dia com muita tribulação, assim como a jovem presenciou na sua visão. Um verdadeiro caos sobre a terra, jovens, adolescentes, sem nenhum pudor, falando com arrogância, falando palavras sujas, imundas. Mas lá no Santo Monte estarão os santos, profetizando e louvando o nome do Criador. Bom, meus irmãos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Deixe o seu like e seu joinha nesse vídeo para que esse vídeo pegue mais engajamento, para que mais pessoas assistam o testemunho dessa jovem e se preparem, meus irmãos, para o último chamado que virá sobre essa terra, para a última advertência, para ficarmos preparados para o levantamento do anticristo e para subirmos ao monte, para fugirmos da presença do anticristo e lá em cima do monte louvarmos o nome do Senhor e profetizarmos o nome do Criador. Tá ok, meus irmãos? E se porventura você ainda não é inscrito nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo que nós estamos abordando aqui, que são sonhos proféticos, visões proféticas, arrebatamento de espírito e acontecimento do tempo do fim, você gosta desse tipo de conteúdo? Então se inscreva aqui nesse canal, porque aqui nós teremos muito conteúdo a esse respeito. E dentro do mais, meus irmãos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.